Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos mais uma vez falar sobre fluxo da prova pericial? Como vocês devem lembrar, a atividade do perito ela se inicia no momento da nomeação. Sempre que um juiz precisa de algum conhecimento técnico de área que não é de sua habilidade, ele necessita nomear um perito, ou seja, uma pessoa especialista nessa área, para elaborar uma prova técnica nos autos, ok? Para que é utilizada essa prova técnica? Ela é utilizada para dirimir os pontos controversos, para responder os quesitos que as partes têm na lide que está sendo discutida, certo? Nesse momento, o perito será intimado e deverá apresentar a sua proposta de honorários. Ok, esta é a segunda fase. Só que para fazer a sua proposta de honorários, não basta simplesmente você pegar, vou cobrar tantos mil reais. Não, é necessário que você faça um planejamento prévio, certo? Você tem que pegar os autos, fazer uma leitura dos autos, determinar, verificar qual que é o objeto da perícia, qual que é o objetivo dessa perícia e também avaliar qual é a complexidade do assunto que está sendo abordado e qual é o volume de trabalho que você terá para fazer esse trabalho. Após isso, você elabora a sua proposta de honorários, ou seja, com base nesse planejamento que você efetuou, você poderá orçar quanto tempo será necessário para elaborar o laudo pericial. E, a partir disso, você poderá formular a sua proposta de honorários. Eu aconselho vocês que sempre se utilizem de tabelas orientativas do sindicato, da sua categoria, de alguma associação a qual você é vinculado, para que isso dê um maior embasamento à sua proposta, certo? Que sempre será combatida, ok? A proposta, para que você possa iniciar o trabalho, é necessário que a sua proposta seja homologada. Em grande parte das vezes, eu acho que até em todas as vezes, as partes do processo, elas apresentarão diversas impugnações, dizendo que os seus honorários são excessivos, que não condizem com o trabalho que vai ser realizado, blá, blá, blá. E é justamente por isso, gente, que eu aconselho que vocês sempre, antes de apresentar a proposta, saibam muito bem o que vocês terão que fazer. Qual é o volume de trabalho que você terá para elaborar essa prova pericial? Qual é a complexidade dessa prova pericial? Ou seja, dessa maneira, ficará fácil para você defender os seus honorários, certo? Demonstrar que o montante, o valor que você está cobrando pelo seu trabalho é um valor justo, ok? E os juízes normalmente reconhecem isso quando você tem uma proposta de honorários muito bem formulada, ok? Tudo bem, a proposta foi aprovada, as partes depositaram os honorários, tá? E isso o Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser adiantados pelas partes. Isso não quer dizer que serão adiantados diretamente para você, perito. Eles serão depositados em juízo, às vezes serão depositados na sua conta, depende, isso é caso a caso, tá? Mas uma vez depositados os honorários, você será intimado e deverá comunicar a data de início da prova pericial. Por que isso é importante, gente? Porque as partes elas podem até mesmo participar do processo de elaboração da prova pericial. Pode, inclusive, nada impede, pode assinar o laudo pericial junto ao perito, desde que, logicamente, as conclusões técnicas estejam alinhadas, certo? Então, nunca esqueçam, tá? Após ser intimado, após os seus honorários terem sido depositados, você deverá comunicar o início da perícia, para que as partes possam participar da reunião inaugural ou então até mesmo acompanhar a prova pericial. A próxima fase, gente, tá? Uma vez que você comunicou a perícia, eu sempre faço isso, eu comunico a perícia, ou seja, cumpri a minha obrigação, de acordo com o CPC, comuniquei a data de início da perícia, e eu posso solicitar o adiantamento de até metade dos meus honorários que foram depositados em juízo, exceto nos casos em que uma das partes tem assistência judiciária gratuita, na qual você só receberá os seus honorários após havido o trânsito em julgado da sentença emitida nos autos, ok? Só que tem um detalhe, esse adiantamento não é algo obrigatório. A maioria dos juízes concede o adiantamento,
mas existem alguns juízes que, ao seu arbítrio, ou seja, de acordo com as suas experiências anteriores, talvez um pouco frustradas, eles só pagam os honorários, só liberam os honorários no final da prova pericial, depois que você tiver apresentado todos os esclarecimentos que nós veremos logo adiante. Ok? Opa, vamos voltar aqui que eu fui muito rápido nessa. Ok, solicitei o adiantamento. Próximo passo, termo de diligência. Você já fez um planejamento prévio do trabalho que deverá elaborar, certo? Mas você irá mais a fundo nessa análise no momento da feitura da prova pericial. E você pode, algumas vezes, verificar que os documentos que estão juntados no processo não serão suficientes para que você responda a todos os quesitos que foram elaborados, para que você mitigue todos os pontos controversos que o doutor juiz estabeleceu. Para isso, você como perito, você tem o direito e até mesmo a obrigação de fazer um termo de diligência, solicitando a parte que detém esses documentos que você necessitará, para que junte esses documentos aos autos. Em alguns casos, isso não ocorre, e daí você deve até mesmo questionar o juiz se a prova pode ou deve ser elaborada, limitada tão somente aos documentos que foram juntados ao processo. Ok? Muito bem. Terminou, você recebeu os documentos, aí é a fase de execução, certo? É a fase que você terá que elaborar o laudo pericial. Só que elaborar o laudo pericial, gente, existe uma série de regras que devem ser seguidas, tá? Independentemente se você é contador, administrador, médico, engenheiro, existem alguns tópicos que são obrigatórios a serem observados pelo perito, que são: 1. O perito deve expor qual é o objeto da perícia. Deve apresentar a sua análise técnica de tudo aquilo que está sendo discutido nos autos, ou seja, as suas respostas devem ser embasadas em procedimentos técnicos, conhecimentos científicos. O perito deve sempre indicar o método que utilizou para chegar às suas conclusões técnicas e devem demonstrar que esses métodos são predominantemente aceitos cientificamente, ok? E também o perito tem que sempre apresentar uma resposta conclusiva a todos os quesitos que foram elaborados pelas partes e pelo juiz, certo? Mais adiante, numa outra ocasião, eu vou falar para vocês, existem alguns casos que você não conseguirá responder o quesito, ou que o quesito que deveria ter sido indeferido pelo juízo não foi, você pode prejudicar esse quesito se ele não tiver a ver não tiver relação com a sua função pericial, ou se for um quesito que não tiver relação ao objeto da perícia, ao objetivo da perícia que está sendo elaborada, ok? Ok, você finalizou o laudo pericial, o que você tem que fazer? Você tem que fornecer o seu laudo pericial ao doutor juiz. Como que isso é feito? Isso é feito através dos sistemas utilizados pelos tribunais de justiça de cada um dos estados. Por exemplo, aqui no Paraná é o sistema Projude, certo? Então, antecedendo esse laudo pericial, você deverá elaborar uma petição na qual você identificará o processo, as partes, o tipo de demanda que está sendo avaliada e pedirá a juntada desse laudo aos autos, e também, nesse momento, você já pode solicitar o levantamento dos seus honorários residuais, ok? Você acha que acabou? Lamento informar, gente, mas a coisa não termina por aqui, certo? Você apresentou o laudo pericial, as partes serão intimadas para que se manifestem acerca das conclusões que o perito apresentou através desse laudo pericial. Às vezes as partes concordam, mas na grande maioria das vezes, ao menos uma das partes estará descontente com as conclusões técnicas que você apresentará, certo? E, devido a isso, você será intimado a apresentar laudo pericial de esclarecimentos. Ou existem ocasiões que você, como perito, pode ter deixado de avaliar um determinado ponto que você terá que complementar as respostas do seu laudo pericial, certo? Então, o laudo de esclarecimento, ele segue para que você consiga combater ou demonstrar
tecnicamente que as conclusões que você teve anteriormente estão corretas, ou até mesmo corrigir algum equívoco que tenha cometido, né? Bem como responder aos quesitos de esclarecimento. Vejam bem, quesitos de esclarecimento, ou seja, são quesitos adicionais acerca de temas que já foram questionados pelas partes para a feitura do laudo original, certo? Muitas vezes as partes apresentam quesitos complementares como sendo quesitos de esclarecimentos. E nesse caso, se forem quesitos complementares, você é resguardado, você pode até solicitar a complementação de seus honorários, ok? Terminou isso? O que você deve fazer? Vamos lá. Você tem que juntar os seus esclarecimentos aos autos, certo? Dessa forma, o seu trabalho estará, ao menos teoricamente, concluído, né? Mas, muitas vezes, as partes nunca se dão por satisfeitas com os esclarecimentos que você, como perito, apresentou e ficam solicitando novos esclarecimentos, muitas vezes tentando invalidar ou colocar em dúvida as suas conclusões técnicas, certo? Tentando às vezes até mesmo levar o juízo, induzir o juiz ao erro. Então, o que eu aconselho? Você apresentou o laudo pericial, ok. As partes solicitaram esclarecimentos, você verificou atentamente, respondeu todos os esclarecimentos, fez eventuais retificações, apresentou o seu laudo de esclarecimentos ou laudo complementar, já nesse momento, na petição de entrega, solicite que os autos sejam conclusos para a decisão do douto juízo. Tá? Dessa forma, se ainda houver a necessidade de algum outro esclarecimento adicional, esse questionamento virá do juiz e não das partes, ok? Essa é uma grande dica que eu dou para vocês, porque às vezes os esclarecimentos são eternos. Muito bem, você terminou a prova pericial, o que falta agora? Falta você receber o restante dos seus honorários, certo? Nesse momento, você já solicitou, logicamente, o levantamento, mas após a homologação das conclusões periciais, você terá os seus honorários levantados. O juiz determinará a emissão de um alvará para que você obtenha 100% dos seus honorários em sua conta corrente ou outra forma de levantamento, ok? Então é isso daí, gente. Esse é o fluxo da prova pericial, da nomeação até o momento que você recebe os seus honorários. Existem outras formas de remuneração dos honorários, que é aquela referente aos casos de assistência judiciária gratuita. Mas isso é uma história muito longa que eu deixarei para explicar para vocês numa outra oportunidade. Ok? Se você tem alguma dúvida, você quer algum detalhe relativo a alguma dessas fases do fluxo da prova pericial, entre em contato comigo através do e-mail pedroneto@expertpericias.com.br, ou então entre lá no meu site www.expertpericias.com.br e na área de contato deixe seu e-mail de contato, que eu terei o maior prazer de entrar em contato e ajudá-lo a resolver essas questões, ok? Um grande abraço do Pedro Neto e até semana que vem.